Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Professor Saulo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma questão de matemática nesse vídeo, que vai tratar do conteúdo de geometria espacial. Geometria espacial é aquela parte da matemática que você estuda sólidos geométricos formados por figuras planas. E nesse caso, vamos ler a questão. Um cilindro equilátero tem 196 π centímetros quadrados de área lateral. O raio da base desse cilindro mede quantos centímetros? 5, 6, 7 ou 8 centímetros. Gente, vamos lá. O que vai vir a ser um cilindro? Observe essa situação aqui. Nós vamos ter um eixo e nesse eixo está colocado uma figura plana conhecida já por vocês ou por muitos de vocês. Quando a gente faz a rotação em torno do próprio eixo, a gente vai ver o que a gente chama de cilindro. E esse cilindro é o que a gente chama popularmente, ou por definição, de sólido de revolução de uma figura geométrica plana. Certo? Uma definição mais formal para o cilindro é que ele é a região delimitada por dois planos paralelos. E o que acontece? Como esse cilindro ele possui algumas características particulares, bem peculiares dele mesmo, a gente vai ter como o raio da base, como a gente vai ter algumas características. Olha só. A gente tem um cilindro aqui, certo? Ele tem uma base, aqui que vocês conhecem, essa figura plana aqui, essa figura plana círculo ou circunferência. Acontece que o cilindro tem duas. Tem a da base superior, o plano superior da base, e o plano inferior. Aí já depende de ponto de vista. Quando a gente for planificar, quando a gente for fazer um corte nesse cilindro, a gente vai ter o seguinte. Ao fazer um corte em qualquer uma das pontas, de preferência na parte superior, a gente vai ter essa figura plana, um retângulo. Ou seja, o cilindro é a revolução de um sólido de uma figura plana, sendo ela o retângulo. Olha só que bonito. Diante disso, a gente vai extrair mais um dado bem interessante dessa questão, que no caso seria o quê? O problema traz que o cilindro ele é equilátero. E o que é um cilindro equilátero? Quando você desenha um cilindro equilátero, a gente imagina que equilátero é alguma figura que tem os seus lados iguais. Então vamos desenhar aqui um cilindro que, por sinal, possa vir a ser equilátero. Olha só que maneiro. E o que vem a ser um cilindro equilátero, professor? Gente, vamos pegar um plano. Suponha que a minha mão represente um plano. Quando eu for passar esse plano na seção meridiana desse cilindro, ou seja, eu vou passar ele de forma transversal, diametralmente oposto, ou passando no plano do diâmetro da base superior, isso vai gerar uma figura interessante. Isso vai gerar um quadrado.
Olha só que maravilha. Quadrado esse que, por ser uma figura geométrica regular, vai ter todos os seus lados iguais. Eu vou chamar de L. Certo? Olha só. Quando a gente faz a planificação desse cilindro equilátero, a gente vai perceber que nós temos alguns elementos. Aqui, por exemplo, nós temos a altura S que representa esse segmento. E é paralelo a qualquer segmento que vai de um ponto do plano da base até o outro, que nós também vamos chamar de geratriz de um cilindro. E a gente pode perceber que esse segmento aqui, no caso, como a gente tem uma circunferência tem um segmentozinho que vai ser denominado R. R por quê? É o dobro, o raio desse cilindro que vai do centro dessa circunferência até um ponto, até esse ponto do cilindro, esse vértice desse cilindro, vai representar a metade do diâmetro. E além disso, a geratriz, no caso do cilindro equilátero, vai ser o dobro do raio. Tá bom. Diante disso, a gente vai calcular o volume, a gente vai pegar esses dados e vamos utilizar para o cálculo exatamente do raio desse cilindro. Quando a gente planifica o cilindro, e equilátero ainda, a gente vai ter o lado desse quadrado, já que é um cilindro equilátero e a gente gerou um quadrado, isso aqui vai ser a base vezes a altura. E a altura, nesse caso, é a geratriz. Tá aqui. E toda essa parte do diâmetro, quando a gente planificou, gerou um retângulo. E o retângulo, por ser nesse caso regular, sendo um quadrado, vai ser o comprimento dessa circunferência. O comprimento dessa circunferência que vai ser dado pela relação 2π vezes R. 2π que multiplica o raio. E essa área lateral é dada por 2 vai ser a multiplicação da dimensão da base pela altura. 2πr vezes o G, vezes a geratriz. Só que por se tratar de um cilindro equilátero, a gente vai ver que a geratriz do cilindro equilátero é o dobro do raio. E como a gente tem G aqui, que é a área lateral do cilindro, a gente vai substituir o G por 2R. Tá bom. Simplificando tudo isso, a gente vai ver que a área lateral do cilindro, vamos fazer essa conta aqui toda. Esse 2 pode multiplicar com esse 2, esse R pode multiplicar com esse R. 2 vezes 2 dá 4. 4 que multiplica π e R vezes R. Aqui, como a gente está tendo uma multiplicação de potência de mesma base, a gente pode ver que o R está elevado à primeira potência. E quando a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. R vezes R, até ontem estava dando R quadrado. Certinho. O problema diz que a área lateral desse cilindro é igual a 196π. Tá bom. Isso é... A área lateral é 196π.
Isso igual a 4πr². Galera, olha só. Se eu for dividir ambos os lados da equação por π, vai dar 1. Π dividido por π vai dar 1. E nesse caso, eu vou, para vocês que não entenderam, para a galera que não entendeu, a gente está procurando o raio da base do cilindro. Então, eu vou dividir os dois lados da equação por 4π. Diante disso, eu posso cortar o π com o π. Isso vai ficar como? Tira print, porque eu vou continuar. Continuando. Isso é 196 igual a 4r². Dividindo mais uma vez ambos os lados da equação por 4, isso vai ficar como 196 sobre 4 igual a r². 196 por 4, vamos fazer essa conta aqui. 196 por 4. 19 por 4 vai gerar para nós quociente 4. 4 vezes 4, 16. Para 19 restam 3. Descendo 6, 36 por 4 vai dar 9. Zerou. Então, 196 dividido por 4 dá 49. 49 é igual ao raio ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, raiz de 49 é igual a r². A raiz de 49 é 7. E quando a gente tira a raiz de um número real qualquer ao quadrado, isso vai ser o seguinte. Isso é r elevado a 2 sobre 2. Até ontem isso aqui estava dando 1. Então, o r é igual a 7 centímetros. Achamos o raio da base desse cilindro. Gabarito esse que está na letra C. Gabarito letra C. Gente, questão simples, aplicação de fórmula, você teria que saber como se calcula a área lateral de um cilindro e, em particular, cilindro esse que é equilátero. Equilátero, que é o caso de um cilindro onde a gente corta por um plano a sua seção meridiana, gerando um quadrado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, leva para quem esteja precisando. Reta final para a prova do fim de semana do Enem. Assunto esse que cai bastante. E eu espero que vocês tenham, acima de tudo, entendido. Obrigado e até mais.